Abra sua Bíblia na carta, ou melhor, no livro de Mateus, capítulo de número 22. Quero destacar o versículo de número 29, mas quero muito que você deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, para você ter uma visão panorâmica daquilo que queremos compartilhar com a igreja nessa noite. Mateus 22, versículo 29. Nas versões mais antigas, a Bíblia vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na NVI vai dizer assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Queridos, é interessante, eu separei esse ditado popular, que geralmente aparece em algum momento em que a gente foi infeliz na nossa primeira fala, e falamos alguma coisa talvez sem pensar, ou sem meditar, e aí a gente recebe uma palavra meia rústica, ou uma palavra meia dura, e a pessoa que faz isso fala assim: olha, quem fala o que quer, ouve quem não quer, né? Não sei se você já teve alguma experiência de ter esse momento constrangedor, de ter sido retrucado, porque você falou algo e recebeu algo mais forte, não é? E é interessante que eu separei esse ditado para passar por esse capítulo de Mateus 22, e o que hoje para nós, pelo menos para mim, assim, esses indivíduos aqui falaram o que quiseram e acabaram ouvindo o que não queriam. Haviam outros grupos, mas pelo menos 3 grupos religiosos aparecem na Bíblia, mas nesse capítulo é impressionante como os 3 se encontram. 3 grupos religiosos: os herodianos, os saduceus e os fariseus. Se você for ler todo o capítulo de Mateus 22, você vai encontrar esses 3 grupos religiosos. A época do Novo Testamento, aquele que foi chamado a plenitude dos tempos, havia a religião principal, né, a religião dos judeus, mas ela era subdivididas como tantas outras religiões, né, que nem o cristianismo no Brasil. O cristianismo no Brasil é subdividido em várias denominações, não é? E tinha, na época de Jesus, esses 3 grupos, e eles aparecem na Bíblia, o mais famoso de todos, que são os fariseus, um não tão famoso, que são os herodianos, e também os saduceus. E é interessante que no capítulo 22, os 3 aparecem na tentativa de provocar Jesus, tentando fazer Jesus cair em escorregar em algumas respostas. Então, provar com o discurso de Jesus que ele não era quem estava dizendo que era. E eu acho impressionante, quero destacar então, depois vocês conhecem, né, a preocupação dos herodianos, que foi com a questão dos impostos, a preocupação dos fariseus, mas eu quero parar na dos saduceus, que para mim é os caras que realmente levaram exatamente uma resposta dura da parte de Jesus, porque eles falaram o que eles quiseram, de uma maneira assim muito, para a nossa visão hoje, como é que alguém tem coragem de fazer uma pergunta dessa? Como é que alguém consegue elaborar um absurdo desse? E qual foi, irmãos? Olha, pelo menos essa é a minha percepção, tá? Desse jeito que esses indivíduos resolveram tentar pegar Jesus, né? Fazer uma pegadinha de conhecimento de Jesus. A característica desse grupo, os saduceus, primeiro é que eles eram a galera da alta sociedade da época de Jesus. Então eles eram considerados os que pensavam, os sábios, né? Eles era do grupo dos saduceus, que faziam parte a maioria dos sumos sacerdotes, que era a maior classe dentro da sociedade judaica. Mas eles tinham
eles tinham um posicionamento um pouco mais flexível com relação à opressão romana, porque à época de Jesus, o Estado de Israel estava sob o domínio romano. Isso durou muitos anos. Foi só agora no século 20 que Israel veio se tornar uma nação de novo, depois do desterramento lá antes de Jesus. E é interessante que os saduceus eram um grupo meio flexível, porém eles tinham algumas crenças que não eram comum. Por exemplo, a crença mais que fica até caracterizada aqui: eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na vida pós-morte, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam. Era um grupo de judeus que tinha uma fé muito específica, muito racional. E aí eles chegam, irmãos, com esta pergunta, com esta possibilidade. Quero que vocês leiam comigo a partir do versículo de número 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, né, aproximando-se dele com a seguinte questão, vai vendo: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar-lhe descendência. Isso realmente está na lei, conhecida como a lei do levirato, não é? Se a mulher ficasse viúva, o irmão do falecido tinha que se responsabilizar por ela em matrimônio. Essa é uma lei, está escrito lá, fazia parte do plano, da estratégia de Deus para que a nação permanecesse como nação mesmo. Entre nós, aí eles começam, olha só, com essa fantasia aqui: entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, como não teve filho, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente depois finalmente depois de todos, morreu a mulher. Vai vendo, irmãos, olha que doideira. Imagine vocês, uma mulher que ficou viúva de 7 irmãos. Os caras não estavam falando o que queria? Quem fala o que quer, vai vendo como vai ouvir o que não quer. Uma pergunta esdrúxula assim, uma pergunta. E o bom foi que Jesus não foi como eu, porque se eu tivesse falado, pelo amor de Deus, gente, vocês vão ver que esse papo de aranha. Jesus aproveitou essa oportunidade para trazer-nos um ensinamento muito profundo da palavra de Deus. Essa é uma das coisas que Jesus faz. Eu quero que você tenha sempre essa expectativa de Jesus. O que for possível para Jesus usar na sua vida ou na vida de alguém, para fazer disso um degrau, para você ascender, para você estar galgando mais intimidade com Ele, aprender mais de Cristo, ter uma vida mais digna diante de Cristo. Ele vai fazer, desde as coisas mais absurdas, desde as coisas mais, tanto é que a Bíblia nos estimula a prestar atenção na natureza, por exemplo, prestar atenção nas aves do céu, prestar atenção no vento, prestar atenção nas nuvens, a Bíblia nos estimula a até olhar para as pequenas coisas. E Jesus é especialista nisso, de pegar as coisas mais esdrúxulas, as coisas mais esquisitas, para tirar dali uma oportunidade de ensino e nos colocar diante de uma possibilidade de melhorarmos como pessoa. Jesus poderia ter sido bem ríspido, falar: eu não quero nem tocar nesse assunto, não quero conversar com os saduceus que não acreditam naquilo que é óbvio. Mas Jesus não. Depois desses caras fazer essa pergunta doida, de uma mulher que casou com 7 irmãos e todos morreram, e aí eles perguntam, na ressurreição, a pergunta deles: pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Eu imagino, irmãos, a expressão que esses caras estão perguntando com Jesus assim, sabe, já com a expressão de deboche. Eu quero ver o que ele vai responder agora, uma cutucada no outro. Eu quero só ver, qual desses 7 aí vai ser. Aí Jesus chama a atenção não só dos saduceus, mas de todos que estavam ali, inclusive a minha atenção e a sua. Jesus então faz menção de um erro gravíssimo.
que aqueles homens estavam cometendo e o erro gravíssimo que eu e você podemos estar cometendo. O que Jesus disse para ele? O texto que foi proposto para eles. Jesus respondeu e disse: vocês estão enganados, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus dá um ensino sobre a realidade das Escrituras, e a partir do versículo 30 ele diz: na ressurreição, uma revelação, irmãos, de como vai ser, uma revelação da vida após morte. Poucos textos da Bíblia trata explicitamente disso, a não ser quando se fala do juízo tal, mas você pode pegar o capítulo de número 16 de Lucas, que você vai ter algumas informações ali sobre uma realidade de vida após morte, quando fala da parábola do rico e Lázaro, mas não quero falar daquela parábola, mas eu quero falar desse ensino de Jesus aqui, ó. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Amém? Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Jesus traz aqui um ensino, fala assim: olha, Deus nos faz até pensar do que é a morte. A morte é apenas uma passagem de um estado em que o indivíduo continua em uma relação com o Criador de vida. Mas o que eu quero parar nessa noite, irmãos, para que o que esses indivíduos oportunizaram para nós, para falarem falar o que quiseram, acabando ouvindo o que não quiseram. Eles queriam uma resposta tão medíocre quanto as perguntas dele. Jesus poderia responder: não foi com o primeiro, ou então com o último. Não, Jesus foi para um lado de aproveitar aquela mediocridade para nos colocar diante da excelência do ensino da palavra de Deus. É interessante que quando você olha para estes homens, eles provocam em si, ou seja, eles não que eles provoquem em si, eles são decepcionados pela resposta sábia de Jesus, mas o que provocou na multidão era o alvo de Deus. Então é interessante que quando a gente olha aqui então para o erro, por que Jesus falou assim: errais? Nós estamos aqui diante de dois extremos. Qual é o porquê que as pessoas erram? Por não conhecerem primeiro as Escrituras, a Bíblia. As pessoas erram por não conhecerem as Escrituras. Esses extremos, irmãos, geralmente nesse mundo de subdivisões, de denominação e de coisa, mas existe assim um grupo de igrejas chamadas igrejas tradicionais, as igrejas históricas, que elas têm por fama de serem conhecedoras das Escrituras. E é impressionante como o efeito que as Escrituras causa nas igrejas históricas é um negócio assim deles meio que tentar evitar manifestações do poder de Deus. Vocês percebem como há dois extremos: as igrejas tradicionais, que têm excelentes escolas bíblicas dominicais, os grandes teólogos tal, e do outro extremo, a galera que gosta mais da manifestação do poder de Deus. Então nós vamos ter dois grandes grupos: os tradicionais e os pentecostais. Os primeiros especialistas nas Escrituras, e os outros especialistas no poder de Deus. E Jesus nos chama a atenção que o erro está na falta de conhecimento dos dois. E eu achei duas passagens da Bíblia muito legal. Por quê? A gente gosta muito de abraçar assim a nossa fé, né, a nossa crença, mas
no tocante às Escrituras, desde o Antigo Testamento, já há alertas, a necessidade de nós termos um conhecimento racional daquilo que Deus nos ensinou. Para Josué, no capítulo 1 de Josué, no versículo 8, começa o Senhor dando um conselho, que esse conselho, irmãos, ele precisa alcançar todas as gerações. Ainda que Deus esteja falando especificamente das escrituras que Josué tinha em mãos, que era a Torá, que era as leis ditadas para Moisés, mas Deus fala então de uma necessidade que nós temos, e qual é o resultado do conhecimento das escrituras? Olha o que diz Josué 1,8: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Desde lá já havia uma predisposição. O povo judeu foi doutrinado pelo próprio Deus a ter uma preocupação em conhecimento, em estar meditando, em estar praticando o que está escrito. O povo, anos se passaram, e nós vamos encontrar em Oséias capítulo 4, versículo 6, as consequências do povo não ter tido uma relação saudável de conhecimento e prática com as escrituras. Oséias 4, 6, você vai encontrar a seguinte informação bíblica: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito. Como, inclusive até a galera que fazia parte do grupo dos saduceus da época de Jesus, são responsabilizados aqui, como meus sacerdotes, eu também rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. As consequências do povo parar de ter buscado conhecimento. A Bíblia deixa bem claro que o povo foi destruído. Por que foi destruído? Eles foram desterrados, eles foram mandados embora da sua terra. As consequências disso. Então o que acontece? O conhecimento das Escrituras vai nos levar a andar na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas já no tempo de Jesus deu uma censurada na galera que se torna, como nós, entre aspas, as conhecidas igrejas históricas, nos tornamos orgulhosos do conhecimento que temos das Escrituras. Um grupo chega para Jesus em Lucas capítulo 13, versículo 26 e 27, vai chegar para Jesus assim: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. A galera que gostava dos ensinos, que gostava de estar aprendendo com Jesus. Outras expressões falam, ensinavam na nossa sinagoga. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Não há harmonia com o conhecimento da palavra, com o conhecimento de Deus, com as iniquidades. Saber muita coisa e não praticar nos faz iníquos e desconhecidos de Deus. Não porque Ele não nos conhece, Ele decide na sua sapiência e na sua onisciência a nos fazer desconhecidos dEle. Então, queridos, a busca das Escrituras, de conhecer as Escrituras, é um estímulo bíblico desde o princípio. E nós, ou as igrejas históricas, têm a fama de serem igrejas conhecedoras das Escrituras. Mas a Bíblia fala que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o poder de Deus? Quem são os craques no poder de Deus? Nossos queridos irmãos pentecostais. Estes são a busca de poder.
É interessante, queridos, de que uma vez um homem chegou desesperado para pedir ajuda por Jesus, e eu quero ler junto com vocês João 4, versículo 47 e 48. O homem, a Bíblia diz assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse Jesus: se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão. Tem gente que é assim, irmãos, em busca da manifestação do poder de Deus, precisa de manifestação do poder de Deus, e se tornam então especialistas e buscadores inveterados da manifestação do poder de Deus. E o que acontece com esses dois extremos? É impressionante, ambos fogem do princípio da palavra. As igrejas históricas, pastor Rockley, tendem a negar manifestações do poder de Deus, e as igrejas dadas por especialistas no poder de Deus, tende a ter preconceito contra aqueles que dizem que conhecem as Escrituras. Aí fica uma briga de dizer que um é gelado, de que o outro é frio, um tem o Espírito Santo, o outro não tem, outros são exagerados. É impressionante, irmãos, e o texto fica lá, parado e rígido, jogando na cara de quem lê a Bíblia. Nós estamos errando. Olha aqui para mim, nós estamos errando, porque não há um equilíbrio de conhecimento entre essas duas fontes maravilhosas da manifestação e da bênção de Deus para as nossas vidas. Essa coisa que um depende do outro e o outro depende do um, as Escrituras e o poder de Deus. Jesus também falou para essa galera do poder de Deus. Abra em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Eu louvo a Deus por existir Lucas 13, 26, se você for ler todos, mas eu só li 26, 27, porque esse Mateus 7, 21, 23, Lucas 13, 26, 27, ele é uma exortação para os que gostam só do conhecimento, da profundidade das Escrituras. Olha para Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos, toda essa listinha aqui é manifestação do poder de Deus, profetizado, em teu nome não temos expelido os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Impressionante, irmãos, olha o problema do extremo. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que os que praticais iniquidade. Graças a Deus pelo Evangelho de Lucas, e graças a Deus pelo Evangelho de Mateus, porque é como se assim, se tivesse só o Evangelho de Mateus, as igrejas tradicionais deitam e rolam em cima desse texto aqui, para descaracterizar os pentecostais. Mas os pentecostais, aqueles não sabem, alguns deles não sabem dessa expressão de Lucas 13, 26, de que é realmente uma exortação para aqueles que só gostam do conhecimento. Irmãos, quem fala o que quer, ouve o que não quer, porque a falta de conhecimento leva a gente a sermos esse tipo de pessoa afrontosa, que está diante de Deus, está diante de Jesus, em vez de abstrair dali o melhor daquele que tem o melhor para nós, fica procurando coisinhas, maneiras de descaracterizar o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Eu gosto de um bannerzinho que tem aí na internet que fala assim: eu fui ler a Bíblia e encontrei muitos erros. Aí dá um tempo assim, fala assim, em mim. Eu encontrei muitos erros em mim quando eu fui ler a Bíblia. É verdade. A gente fica esperando de que vai vir uma crítica para a Bíblia. Eu li a Bíblia e encontrei muitos erros em mim. Gente,
Jesus é explícito aqui. Ele fala assim: olha, o erro está nos extremos. O erro está em você querer só Escritura. Mas, meu Deus do céu, que efeito é esse que nem um momento a Bíblia trouxe? Por que que os homens, nas suas preferências religiosas, denominacionais, resolvem exatamente desconsiderar que Jesus está falando isso? Há um erro em não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Há um erro em sermos extremados só nas Escrituras. Há um erro em sermos extremados só no poder de Deus. E eu quero então dizer para os irmãos o ideal de Deus. E a Bíblia está deixando isso claro de Gênesis a Apocalipse. O conhecimento das Escrituras, olha aqui para mim. O conhecimento das Escrituras tem que provocar uma vontade muito grande de conhecer e experimentar o poder de Deus. E vice-versa também. Ao experimentarmos o poder de Deus, Ele nos remete sempre a sermos profundos na Escritura. Não há uma desassociação. A manifestação, é interessante como o cumprimento do Pentecoste no capítulo 2 de Atos, se deu em um momento de uma profunda explanação das verdades bíblicas, e a verdade bíblica foi coroada com a manifestação do poder de Deus, o cumprimento de Joel 2, irmãos, eles não são antagônicos, as Escrituras não podem ser usadas para tentar provar de que Deus não está fazendo mais isso. O poder de Deus não pode, a manifestação do poder de Deus não pode jamais, não tem nem como. Quando isso acontece, os indivíduos estão vivendo exatamente no momento mais terrível de ignorância, como estava acontecendo com os saduceus aqui, detentores do conhecimento, fazia parte da classe, da elite do conhecimento da época de Jesus, mas ouviram o que não quiseram, quando foram testar Jesus com esse teste ridículo aqui, de uma mulher que se casa com 7 irmãos, o terceiro já falava, eu não vou casar com ela, isso não é uma, quem casa com ela morre, eu não vou casar não, e o quarto, você está doido, mas irmãos, isso é fictício, os caras vieram com uma pergunta fictícia para Jesus, mas evidenciando realmente o que estava dentro deles. Eu quero que você tome muito cuidado, quando você começa a procurar coisinhas que não vai te ajudar a ser melhor em nada, tome muito cuidado quando você começar a se interessar pela Bíblia, e andar nessa direção do ensinamento de que assim, o conhecimento da Bíblia me faz não me interessar pela manifestação do poder de Deus. Eles são harmônicos, eles precisam andar juntos, porque Jesus foi muito claro, vocês estão enganados, os dois estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, porque se conhecessem, queria conhecer o poder de Deus, e nem o poder de Deus, porque quem conhece o poder de Deus, sabe que ele está totalmente alicerçado nas Escrituras. Então, queridos, para concluir esse raciocínio em cima desse ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer, foi o que aconteceu com os saduceus, mas não foram só com eles não. Se vocês olharem o capítulo 22 de Mateus, vocês vão encontrar esses 3 grupos lá, os herodianos, falando sobre dinheiro com Jesus, os fariseus, tocando em outro assunto lá com Jesus, na verdade eles até se aliando para tentar descaracterizar Jesus, e Jesus vem com essa revelação tremenda para nós ficarmos despertos.
em criarmos uma harmonia no interesse fundamental. Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso experimentar o poder de Deus. Amém?